Salve aí, galerinha do outro lado da tela. Então, principalmente depois da pandemia, isso gerou uma demanda, né, para a sala de aula, para o professor ter que fazer algumas provas adaptadas dependendo do laudo do aluno, né? Não, o aluno só tem deficiência se ele tiver laudo, né? O cara pode ter o que for, se não tiver laudo, não tem deficiência. É complicado, mas seguindo para a aula, o foco da aula aqui é ensinar vocês a usar a inteligência artificial para te ajudar a adaptar uma prova para uma necessidade específica. O primeiro passo começa antes de você sentarem na inteligência artificial no seu computador. Quer ver com o orientador educacional, do pedagógico, coordenador pedagógico, depende do que tem na tua escola, ou às vezes até com a direção. Qual é o CID específico, né, do aluno que você tem que adaptar, beleza? Eu vou fazer aqui na prática um exemplo com uma prova minha, com um CID aqui de TDAH. No caso, eu não li um laudo específico, eu só olhei na internet, pesquisei no Google TDAH. Outra coisa, a inteligência artificial, se você já viu um vídeo meu sobre plano de aula, no momento aqui em 2025, tem uma certa dificuldade de trabalhar com imagens, propriamente dito. Você tem IA que trabalha com imagem, você tem IA que trabalha com texto. Agora, um que trabalha com texto em imagem já é mais complicado. Eles não saem 100%, ainda são meio pato, vamos dizer assim. Quem não entendeu a analogia do pato, comenta aí embaixo que eu explico. Mas, de modo geral, a gente tem essa situação. Tá aqui a prova. Eu vou pedir para ele adaptar. Na verdade, eu vou pedir para ele me dar dicas de como adaptar essa prova. O que eu teria que modificar para essa prova ficar adaptada para um determinado CID. Vamos lá. É, meu Ki tá com duplo clique, né? No caso, né? O E também. Esse meu teclado não tá legal. E o que tá atrás do teclado também não tá bem. Como vocês podem ver pelo erro de português. Criei orientações para fazer essa prova ficar adaptada para o CID tal. Me recomende leituras. Melhor entender também. Ele também entende abreviações, tá bom? Também VC, várias outras coisas. Ele costuma entender bastante. Independente se for essa do ChatGPT ou qualquer outra. Tá bom? Tô usando o ChatGPT porque eu acho mais prático com relação ao envio de arquivos. Outras não se entregam, não tem essa integração tão boa, beleza? Por exemplo, DeepSeek. Eu gosto muito mais do texto do DeepSeek do que do ChatGPT, mas de modo geral, o ChatGPT para esse quesito e pro da outra aula atendem muito bem. Vamos lá. A situação. Eu não necessariamente precisava enviar essa prova, só estou enviando porque ele dá dicas específicas sobre aquela prova específica, que é o que vocês acho que vieram fazer aqui, né? Mas eu posso simplesmente pedir para ele, pô, o que eu coloco nessas provas e tal, entendeu? Por isso que dificilmente ele vai te entregar uma prova pronta. Nesse momento, realmente, ele vai te ajudar a pontuar em certas questões o que pode melhorar. Vamos ver o que ele responde com esse prompt. Desculpa aí. Ele já deu algumas indicações. Pediu para eu reduzir o número de questões. Evite enunciados fragmentados, ou seja, colocar coisas mais sucintas, né, mais direto ao ponto. Um espaçamento maior entre as alternativas. Ele já está dando uma dica de formatação também para você alterar. Numere em destaque as palavras-chave, ou seja, palavras tipo, quando você vai colocar aquela questão, eu quero que marque a questão errada.
dá aquela grifada, coloca em texto tudo em caixa alta, com negrito, se bobear até sublinhado, com luzes de neon, o exceto, o errado, né? O não. Então, para certas coisas chaves é bom e interessante colocar isso daí, no caso, para quem tem esse CID. Se você estiver produzindo uma prova para quem tem esse CID. Linguagem, simplifique também, deixar mais simples o contexto. Deixar mais apoios visuais, colocar mais imagens. Bem que aí, no caso, se ele tem problema de atenção, você colocar mais informação, acho que pode ser um problema. Então, mesmo a inteligência artificial te dando orientação, o interessante é você tentar fazer a leitura, né, em cima do que ele está te indicando. Tempo, no caso, tem que ter um tempo extra, esse tipo de situação, pessoa que tem esse laudo. Também o ambiente, ou seja, pode ser que tenha necessidade de fazer para fora da sua sala de aula. Isso daí já não cabe mais a gente, né? Cabe mais a direção, a equipe pedagógica que resolva esse tipo de situação. Que no caso não vai estar na sala de aula, né? Então não é com a gente. Pode ser também o caso, por exemplo, eu tinha uma ex-aluna minha que tinha autismo. Teve situações que a prova ela teve que fazer numa outra sala que tinha um número menor de alunos. Resolveu para ela. Ela não precisou fazer a prova numa sala de recursos. Ela pôde estar fazendo dentro de uma sala de aula, só que a sala de aula tinha um número reduzido de alunos, ou seja, já ajudava bastante ela fazer a prova direitinho, perfeitamente. Beleza? Vamos lá. A resposta. Ele dá mais orientações aqui. De preferência questões objetivas, ou seja, essa prova também só tem questão objetiva, não tem discursiva. Mas se tivesse discursiva, seria bom tirar. Aqui já dá uma situação já mais intrínseca dentro da prova em si. Aqui ele tem referências sobre adaptação, que o MEC recomenda, essa associação americana também recomenda. Ele deu dicas de artigos também e livros. É bem interessante. Ah, não, no caso aqui é só livro mesmo, aqui que são os artigos, né? Ele já deu com o DOI já, ou seja, o link já para você já direto na publicação, caso você queira se aprofundar. Agora eu vou mostrar para vocês na prática o que é feito hoje em dia pela inteligência artificial com relação a isso daí. Eu vou exportar. A minha expectativa é baixa, mas vamos descobrir agora. Eu vou pedir para ele exportar em PDF com todas as adaptações que ele recomendou. Caraca, que coloquei o Demudo em vez do... Vamos lá. Aqui, quando ele analisa, eu vou mostrar o prompt aqui. Pedir para ele botar em PDF a prova, né? Já com as adaptações que recomendou. PDF porque ele exporta melhor em PDF. Se eu não me engano, ele não está exportando em Word no momento, principalmente a versão gratuita. Mas caso ele exporte e tenha algum problema, a mesma dica que eu dei da outra vez. Você jogar aqui, ó, o I Love PDF. Tem vários recursos que são pagos, mas compensação, pelo menos essa conversão de PDF para Word é gratuito. É só enviar o arquivo que ele vai te botar para baixar, vai fazer a conversão. Outra coisa é PDFs aqui do ChatGPT, ele costuma já converter em texto perfeitamente. Dependendo do PDF que você for usar, ele pode converter em imagem em vez de texto. Vamos ver como é que ficou a prova aqui. Se ficou muito estranha ou se tá ok. Deu erro. Deixa eu abrir o arquivo aqui que eu baixei. Plano de aula, prova, adaptar. Vai abrir o PDF aqui. Isso, o professor Cícero não usa pacote Office. Aqui, colocou meu nome, data, o ano, tudo direitinho. O engraçado é que ele colocou uma questão que não é objetiva, sendo que a recomendação era não ser objetiva. Mas, de modo geral, teria que fazer algumas modificações aqui. Show. Bacana que ele colocou até algumas observações aqui, né? Por aluno, né?
ler com calma, palavra. Ah, não, é pra gente mesmo, pra fazer mais algumas adaptações. Caso ele resolva para 5 questões, a prova originalmente tinha 8 questões, se eu não me engano. Sim, 8 questões. Ele modificou algumas coisas aqui. Formatação nesse formato é horrível. Você pode ver, por exemplo, aqui, ó. Tem o índice, né? Os, os elementos. Aqui ficou 100. No caso, você teria que converter para cá, nesse. O conversor, que é bem rápido, na verdade. E fazer essas modificações para o arquivo ficar perfeito. Show de bola. Aqui, vamos abrir. Aqui. Não é um quadrado, é um 4. Mas é um 4 aqui embaixo. Aqui. Aí estaria certo. Aí qualquer coisa se precisaria de adaptação. Bom que ele já deixou aqui já em negrito direitinho, né? Eu diminui um pouquinho também dessa letra aqui para ele ficar mais enquadrado. Aqui. Pra mim ficaria legal assim. Ficaria bem melhor. Até mesmo pra não ter coisa quebrada, né? É, Maria de Nazaré. Trabalhei lá em 2024. É, excelente escola do estado do Rio de Janeiro. No mais, a gente se vê num próximo vídeo. Caso tenha alguma dúvida, comenta aí embaixo. Valeu!